Boa noite, terceiro ano. Até que enfim chegamos, né? Mas como até meia-noite é hoje, né? Como o que é bom fica sempre por último, nem sempre, né? Mas nesse caso sim. Então a gente chegou, né? Então hoje primeira aula sobre República Velha, testando uma nova forma. Vamos lá então. Sem mais delongas, porque eu já não aguento mais, cansada. Vamos lá. Então, olha lá. Primeiro, a gente vai tentar compreender como que se deu esse processo de transição no Brasil, né? O que aconteceu no Brasil em 1889, né? Que proclamação nós tivemos em 15 de novembro de 1889? Lembrando que quem proclamou a República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, olha lá. Primeira coisa, hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre esse assunto. Por isso que eu coloquei no slide aqui que república teríamos. E listei para vocês 3 modelos. Num primeiro momento, antes um pouquinho, vocês lembrem, né, que a gente veio de um segundo reinado muito extenso e, salvo breves períodos, também muito estável, tá? Então, nós tínhamos um grupo monarquista muito forte no Brasil. A gente tinha uma camada social no Brasil muito forte, que era uma elite agrária muito ligada ao café, que dominava boa parte da economia brasileira, que tinha muita força. E esse é o primeiro modelo que eu trago para vocês, que é ligado ao modelo liberal. Essa elite, ela tinha ligações com, principalmente, a intelectualidade externa ao Brasil. Aquela intelectualidade estrangeira que tinha acesso a países que estavam vivendo a sua quarta revolução industrial, a países que estavam em um outro momento político-filosófico, tá? E essa elite, e não a ampla parcela da população, nem aqueles subjugados a essa elite, né, aqueles atrelados a essa elite, mas sim essa elite defendia a implantação do federalismo. E isso é importante porque quando se implanta o federalismo, os estados têm eles têm importância frente ao todo. Então, uma coisa é quando você tem um modelo centralizado, onde cada parte ela perde a sua característica. Não é que ela perde a sua característica, ela perde a sua significância frente ao todo. O todo importa mais do que as partes. Em um modelo federativo, as partes têm a sua importância singular. O todo não deixa de importar, mas cada parte tem a sua importância própria, singular, né? E isso é muito bom, principalmente para essa elite cafeicultora. Por isso que esse tipo de modelo era defendido por essa elite. E um ponto importante desse modelo liberal é que ele não pedia, essa elite, no caso, não pedia para que esses direitos políticos e sociais fossem ampliados para a ampla maioria da população. Ele chegasse à ampla maioria da população,
tá? Um outro tipo de modelo era o modelo dito jacobino, modelo popular. Jacobino, gente, relacionado, ele está relacionado aí, é um termo francês, né, revolucionário francês, que está justamente relacionado à ala mais radical da Revolução Francesa, tá? Então, quem defendia esse modelo? A camada média urbana, tá? E qual que era a proposta? Uma democracia mais radical, com a ampliação dos direitos civis e políticos. Tem um outro modelo, que é o militar, mais centralizado, defendido por membros do exército, que foi o que predominou logo no início, por isso que o primeiro momento, e é importante vocês entenderem que a República no Brasil ela tem dois momentos, né? A República da Espada e a dita, e a República Oligárquica, né? A República Velha no Brasil, que vai de 1889 a 1930, ela tem dois momentos. A República da Espada, que é esse primeiro momento, né? Onde predominou esse modelo aqui, o modelo militar, e o segundo momento, que é chamado de República Oligárquica, onde predominou este modelo aqui, o liberal, tá? Que vai de mais ou menos ali 1891, 1930. Né? Então, que tipo de camada defendia esse modelo militar? Membros do exército, ele tinha uma visão positivista, né? Onde defendia-se um governo forte, central, e qual que era o objetivo? Implantar uma ditadura, né? Um governo forte, tá? Onde os militares eles sempre iriam tentar impor seu projeto, né? Claro, cedendo um pouquinho aos cafeicultores. Nós temos duas frases aqui, gente, muito famosas, e de forma nenhuma elas são atemporais. Não atemporais, mas elas são, digamos assim, Deodoro da Fonseca, ele proclamou república. Rui Barbosa foi ministro da Fazenda de Deodoro, tá? Então, a frase de Deodoro é: república no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Ou seja, Deodoro proclamou república, mas não era o objetivo dele tornar de fato a política no Brasil, a administração no Brasil, de fato, uma coisa pública. Porque república significa o quê? Coisa pública. Mas não era, de fato, o objetivo de Deodoro, tá? E Rui Barbosa, uma frase dele: majestade, me perdoe, eu não sabia que a república se tornaria isso, referindo-se a Rui Barbosa. A Deodoro da Fonseca. Algumas outras frases, essa é muito famosa, deixa eu só ver, de Aristides Lobo, né? Sobre a passividade do povo brasileiro frente a todos aqueles acontecimentos naquela época. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. De fato, todos aqueles acontecimentos se deram à revelia da população. E, gente, sinceramente, consentir ou não consentir é o que eu estava conversando com os alunos no vídeo agora há pouco sobre o primeiro reinado, falando sobre independência. O processo político no Brasil, ele não significou ruptura, nem quando o Brasil se tornou independente, e nem agora, quando a gente fala dessa transição da monarquia para a república. E quiçá quando a gente vai ver da república da espada para a república oligárquica, quando a gente vai estudar o movimento de 1930, a resistência dos historiadores hoje em falar sobre Revolução de 30 é enorme, né? E quando a gente chegar lá naquele momento, a gente vai ver por quê, tá? Aqui tem outras frases de Quintino Bocaiúva. Só volto ao Senado para pedir perdão a Deus pelo que fiz, para que viesse essa república, e admiro que o povo ainda não tenha cortado a cabeça de quanto cometemos o tão funesto erro. Não era essa república com que eu sonhava, né? Benjamin Constant, que foi um dos idealizadores desse processo. Então, positivismo no Brasil
uma coisa famosa desse termo positivismo, né, é a frase que até hoje corta o círculo da bandeira nacional, que é ordem e progresso. Aquele círculo é positivista, né? Então, é interessante a gente entender isso. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, são símbolos positivistas. O positivismo no Brasil, toda aquela questão, ela foi influenciada por uma sensação, por uma necessidade de ordem que veio dos militares. Né? Como se o Brasil viesse da desordem completa. Mas o fato é que nessa transição da monarquia, né, no caso do Império, para a República, pouco ou nada mudou. Tanto que Deodoro, ele renunciou logo depois, assumindo Floriano Peixoto. Os dois foram os dois únicos presidentes militares que o Brasil teve durante o início desse processo transitório da monarquia para a república, tá? Então, assim, é muito interessante vocês entenderem toda essa questão, né? A gente vai ver como que tem esse processo aí, como que isso começa a vir quando Floriano Peixoto ele assume o poder e vem agora, que eu trouxe aqui para vocês, a primeira Constituição do Brasil, do Brasil republicano agora, né? Que data de 1891, o Brasil com o nome de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, né? Adotando aí um modelo liberal. Lembra que eu falei com vocês? Agora já é um modelo liberal, atendendo uma necessidade dos cafeicultores, estabelecendo aí, trazendo 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, com federalismo e o presidencialismo, né? Ou seja, o Brasil o chefe máximo da nação é o presidente da República, traz um Estado laico, né? O que é um Estado laico? O Estado laico é um Estado sem religião oficial, né? O direito ao voto, ele deixa de ser censitário, ou seja, ele deixa de ser baseado na renda. Em contrapartida, ele passa a ser aberto, mas quem pode votar? Homens alfabetizados maiores de 21 anos. Bom, isso excluía grande parte da população brasileira à época, porque uma mínima parcela da população era alfabetizada. E, na realidade, isso significava que ele continuava sendo baseado na renda, porque somente a elite era alfabetizada no Brasil à época, né? Ele excluía mulheres, até mesmo os militares, principalmente militares de baixa patente, né? Mendigos, analfabetos, uma série de pessoas. Bom, então, na próxima aula, a gente vai entrar nessa... Porque isso aqui, gente, é uma introdução, basicamente, sobre... É bem um geralzão, né? Sobre como que se dava as eleições, por exemplo, na política, como que era a política na República Velha, sobre as fraudes, como que as eleições elas eram manipuladas, que eles chamavam de eleições a bico de pena, né? Ou seja, elas eram fraudadas mesmo, elas eram manipuladas na caneta mesmo, como que era a questão do voto de cabresto, né? Como que os eleitores eles eram obrigados a votar pelo próprio coronel, justamente facilitado pelo fato do voto ser aberto, né? O que significava que o voto deixava de ser livre, né? Nesse jogo da troca de favores. No esquema do café com leite, que está presente, que é, na verdade, a alternância, né? De Minas e São Paulo no jogo político. Tem aqui o esqueminha, não sei se está aqui. Na verdade, gente, a política durante a República Oligárquica, ela tem um esquema gigantesco que envolve 3 níveis. A nível federal,
ela está amparada pela política do café com leite, né? A nível estadual, ela está amparada ali, né? O que é a política do café com leite? É justamente um acordo entre os dois maiores estados, economicamente falando, né? Minas e São Paulo, para alternância no poder ali. A nível estadual, a gente está falando sobre a política dos governadores, que eu vou falar na oportunidade sobre o que significava. E a nível municipal, a gente está falando sobre o coronelismo. Então, essas engrenagens juntas, o coronelismo a nível municipal, a política dos governadores a nível estadual e a política do café com leite a nível federal, fazia com que toda a política da República Velha funcionasse como uma grande fábrica de fraudes, né? E, de fato, colocassem quem as elites quisessem no poder. O Brasil teve, durante esse período, 12, se eu não me engano, né, salvo engano, 12 presidentes durante o período aí da República Velha, sendo que o último foi o Washington Luiz, que foi aí quando a gente tem Getúlio Vargas assumindo, né? Então, fica por aí a nossa aula de hoje. Próxima aula, a gente começa, de fato, com a primeira parte. Essa é uma introdução de República Velha. Próxima aula, a gente começa, de fato, com a parte 1 de República Oligárquica. Tá bom? Então, até mais. Tchau para vocês.